Vamos receber agora o Gustavo Oliveira, que é analista de varejo da Asa Investments. Gustavo, bom dia, bem-vindo. Muito obrigado aí por me convidar para o teu programa, é um prazer estar aqui. Que bom, meu caro, o prazer é nosso. Olha, Gustavo, deixa eu te perguntar, o que explica essa queda tão forte? Eu já dei aqui alguns motivos, inflação, juro alto, aumento do querosene, do petróleo e tudo mais, mas não está forte demais não essa queda? Olha, a economia está fraca, né, Thaís? Acho que você colocou em alguns blocos alguns problemas dos indicadores econômicos que são muito importantes para o varejo, né? Se você voltar até antes dos últimos 2, 3 anos, você vê que a renda do brasileiro ela não sobe há muitos anos, né? Então você tem um problema de renda. E mais especificamente nos últimos 18 meses, ali já pegando um período pós-pandemia, apesar do desemprego ter melhorado, né, o desemprego em 2021, tá, ele chegou a bater 15% no Brasil. Ele já está próximo de 8%, mas a inflação aumentou muito e, obviamente, que a gente conhece bem o problema da inflação, a inflação corrói o poder de compra dos consumidores, né? Então, obviamente, quando você tem aumento de inflação, os juros têm que aumentar para segurar um pouco esse processo e você começa a ter um processo de desaceleração na economia. Então, acho que a situação da economia é muito frágil e isso afeta bastante as empresas, né? E isso afeta bastante a expectativa de geração de juros que os investidores têm nessa empresa, logo os papéis caem. O fato dos papéis caírem no momento de juros altos, quer dizer, é o que a gente está vendo no mundo todo, né? Aqui temos a peculiaridade do caso Americanas e agora do caso Marisa, que tem fundamentos diferentes, não vamos misturar aqui os dois problemas, mas de qualquer forma são duas empresas representativas do setor de varejo. Aí queria te ouvir um pouco sobre a desconfiança do caso Americanas, o quanto pode ter comprometido ou pode estar comprometendo as ações do varejo como um todo. Sem dúvida. Obviamente que o caso da Americanas, a gente ainda tem muita coisa para entender o que aconteceu, né? A empresa que já tinha um certo nível de alavancagem, até mesmo antes desse problema que a gente viu agora no começo de janeiro, e ao que tudo indica, teve um problema aí de governança, de talvez uma eventual fraude que está sendo avaliada, né? Quando surge essa dívida muito maior, a empresa teve que entrar numa recuperação judicial e todo o setor financeiro, os bancos principalmente, ficaram com bastante receio de que pudesse ter problema em outras empresas, né? Não só problemas parecidos ao caso da Americanas, mas outros tipos de problemas ligados ao endividamento. As empresas mais alavancadas ou com mais dívida que tiveram que refinanciar a dívida agora no curto prazo estão tendo problema, porque o custo da dívida para muitos desses varejistas aumentou. Então, a Americanas ela tem um efeito quase que para o setor como um todo, né? Ele aumenta o custo das dívidas que as empresas vão ter que estar tomando. Você falou agora há pouco, Thaís, de um ponto que é bem interessante, né? O endividamento do consumidor é muito alto e de algumas empresas também é muito alto. Quando você tem um momento de estresse na indústria, que é o que a gente está vivendo agora, as empresas que precisam refinanciar a dívida no curto prazo podem vir a ter problemas, que eu acho que a gente está vendo com alguns casos que estão surgindo na indústria, né? Acho que o caso da Marisa, que você destacou, própria Tokstok, própria CVC, são empresas que têm tido uma certa dificuldade em fazer a rolagem da dívida delas, e algumas até para um processo de recuperação judicial. Então, assim, não dá para extrapolar, dizer que um problema de todas as empresas vão ter problema no momento, porque nem todas têm o mesmo nível de dívida ou dívida alta que as Americanas têm ou que algumas outras empresas têm. Mas, claramente, a Americanas gerou um problema para o setor como um todo. Eu acho, Gustavo, que você tratou aqui do tema, né, que quem já está no mercado acionário já sabe, mas a ação é formada pela expectativa de resultado, né, minha gente? Não necessariamente pelas coisas erradas que foram feitas aqui. E eu disse agora há pouco também do ambiente para o início da redução dos juros, Gustavo, e assim, a gente tem que torcer para que esse ambiente apareça logo, né, porque realmente a taxa de juros no Brasil é muito alta. Como é que você está enxergando esse processo do início da redução da taxa de juros e algum alívio para as empresas do setor? Tá ótimo. Muitas empresas, elas têm, como a gente está falando, elas têm um certo endividamento, né? Então, o endividamento, quando você faz uma rolagem de dívida, você aumenta o teu custo de dívida, os teus juros, e você tem uma dificuldade de gerar lucro. Claramente, quando os juros começam a cair,
algumas dessas empresas têm uma maior facilidade de gerar lucro. Agora, não tem só esse problema da empresa, né? Tem o problema do consumidor. Você mostrou agora há pouco também que o consumidor está com dificuldade de pagar a dívida e que já pegou com o banco, com os próprios varejistas, no cartão de crédito. Então, a queda de juros vai ser um momento que vai ajudar o cliente, né, o consumidor, a baixar um pouco o custo da dívida e também pagar mais, pagar melhor, ou pagar no prazo todo esse endividamento que ele tem. Você até comentou do programa Desenrola, que pode até ajudar nesse sentido, principalmente as classes de média e baixa renda, né? Então, à medida que os juros vão caindo, a inflação vai ficando com... Primeiro a inflação, né, Thaís? Acho que a inflação é a causa, os juros são a consequência, né? Então, à medida que a inflação vai sendo ajustada, vai sobrar mais dinheiro para o consumidor pode pagar a dívida, vai sobrar mais dinheiro para o consumidor comprar os produtos que ele quer e, naturalmente, o varejo vai se beneficiar, porque vai ter uma demanda maior e porque o custo da própria dívida do varejo vai estar mais baixo, né? Então, é um ciclo, né? É um ciclo, Gustavo. Rapidamente, você tem 30 segundinhos, meu caro. Nós estamos falando aqui de famílias de baixa renda, supermercados, hipermercados, esse consumo de menor renda, ele vem perdendo mais. Essa dinâmica deve continuar nesse ano, mesmo com alguma recuperação? Olha, alguns setores estão bem no varejo. O setor de atacarejo, supermercados, drogarias, algumas plataformas de e-commerce estão muito bem. Agora, o setor discricionário, eletrônico, vestuário, é onde eu sou muito mais cauteloso, porque você pode postergar o seu consumo desses produtos, né? Sim, verdade. Olha, nós conversamos com o Gustavo Oliveira, analista de varejo e consumo da Asa Investments. Volte sempre, meu caro, adoramos sua participação aqui.